sejam muito bem-vindos ao PlaceCast, o podcast oficial da Place2U. Hoje a gente está no terceiro episódio aqui do nosso PlaceCast. A gente vai falar hoje de integração, né? Porque a integração é importante para fazer você lucrar mais, para fazer você vender mais através de multicanais, entendeu? E também poder gerenciar o estoque, né? Evitar furo de estoque. Esse é um tema bem polêmico aqui no mundo do varejo online, né? Das vendas online. Bastante gente procura a Place2U pensando nesse tema. Bom, me apresentando primeiro, antes da gente começar o podcast. Muito prazer, meu nome é Marcos Alberto, sou gerente de produtos aqui da Place2U. Eu tenho um pouco mais de 6 anos aí de experiência no mercado de marketplace e vendas online. A gente está aqui também com nosso convidado, Luiz Fernando. Fala, Especialista em integração, maior especialista do Brasil. Fala, Luiz. Fala, pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz Fernando, eu sou líder de implantação aqui da agência Place2U e hoje a gente vai falar sobre algo que eu acredito dominar um pouquinho, cara. Só um pouquinho. Fala, Ricardo. Ricardo é nosso diretor de marketing aqui da Place, também um dos fundadores da Plate Digital, uma empresa também focada em conteúdo para marketplace, né? Fala, Ricardo, beleza? Fala, pessoal, meu nome é Ricardo Gomes e hoje aí nós vamos falar de integração, né, cara? Esse bicho de 7 cabeças aí, que todo mundo às vezes nem conhece e passa a conhecer depois de um tempo, né? Depois que tudo tá uma bomba, né? Aí o pessoal lembra da integração. E eu trabalho com marketplace desde 2014 já, então uma longa caminhada aí. Eita, só dinossauro aqui na mesa, hein, galera? A gente está aqui também com David Duvalle, CEO e fundador da Place2U e também um dos idealizadores da Plate Digital também. Bastante experiência aí também no mercado de marketplace e e-commerce. Fala, David, beleza? Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos desmistificar logo essa parada de furo de estoque, problemas de conexões. Eu acho que é isso que a gente vai aprender hoje, né? Exatamente. Show de bola. Então, um conteúdo bem interessante. Eu vou começar a pauta jogando uma pergunta também aqui na roda, logo em seguida de uma citação que eu dei uma pesquisada também na internet sobre integração, né, o crescimento do e-commerce como um todo. Eu peguei uma citação aqui do diretor da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico. Ele citou o crescimento do e-commerce como um todo aí durante a pandemia, né? E ele fala o seguinte: a gente teve um crescimento explosivo durante esses anos de 2020 e 2021. E quem aproveitou esse boom do momento foram os marketplaces, né? E ele fala, é fundamental ter uma participação nos marketplaces. Afinal, como eu mesmo digo, diversifique seus canais de venda e não concentre todos os ovos em um único cesto. Entretanto, não fique dependente de apenas um ou outro canal. A gente teve um tema bem polêmico recentemente para linkar com essa frase que ele comentou, né? A Americanas ficou fora do ar. E quem estava dependendo só desse canal, basicamente ficou sem faturar, né? E se você não tem um sistema que te ajude a gerenciar o estoque e está integrado em outros canais, linka muito com o que a gente vai falar aqui hoje, para você não depender de um único canal e também conseguir fazer a gestão. Como você fazer a gestão de múltiplos canais e você consiga fazer a gestão do seu estoque sem ter furo de estoque, entendeu? E faz muito sentido, né, Marcos? Porque uma grande barreira para a pessoa começar a vender em vários canais, como que ela vai fazer o controle disso? Então a pessoa meio que às vezes fica com 1 e 2 canais e não consegue expandir, ela não consegue ter o controle, né? E aí que entra a integração. Na verdade, como experiência de quem começa vendendo sem integração, com algum RP, com algum sistema disso, o processo é sempre o mesmo. Ele começa vendendo manualmente, controlando o estoque manualmente, tanto no Mercado Livre quanto o B2W, qualquer outro marketplace, e chega uma hora que ele não consegue mais. É simples. Ele vai começar a vender nos outros marketplaces e ele não consegue mais controlar manualmente, entendeu? Ele pode acontecer duas formas. Ou ele vai vender demais em um marketplace e deixar de vender no outro, ou ele vai vender de menos, porque ele vai acabar o estoque que ele tem lá, só que o estoque chegou e ele não conseguiu controlar, entende? Então ele tem estoque, só que os anúncios dele não tem estoque mais. É as duas formas. Ou ele vai vender demais, ou ele vai vender de menos. E os dois casos ele vai se prejudicar com certeza. Tem um ponto bem importante que eu também quero trazer aqui para a roda para a gente discutir. É que a Americanas Marketplace ela saiu do ar, como o Marcos falou. Só que imagine se ela fosse na onda do que nós falamos aqui sobre integração.
utilizar um único sistema para fazer a integração em vários canais. Imagine se eles fizessem esse sistema num processo omnichannel. Toda a rede Americanas teria sido hackeada, né? Então é um processo de segurança que eles têm que, se você for analisar, eles perderam as vendas do online. Mas imagine se tivesse pego até as lojas físicas. O quanto de prejuízo, se pode ter até falido. Se você for analisar, dependendo de como... Né? Foram quantos dias? Uma semana? Foram 4 dias. Sábado de manhã até ontem. Até ontem, né? 4 dias. Ontem, quarta-feira, né? E eles têm um sistema omnichannel, que é mais ou menos omnichannel. Então eles utilizam do online para fazer divulgação. As lojas físicas têm muita força, eles têm o sistema via app. E no momento que caiu as vendas, eles utilizaram de outras estratégias para fazer com que as vendas fossem direcionadas para as lojas físicas com ações, descontos e tudo mais. Então, tipo, acho que é importante a gente também discutir sobre isso, porque a gente fala muito sobre integração de todos os canais, mas ao mesmo tempo, para eles foi importante não estar com o mesmo sistema em todos os canais, mas ao mesmo tempo compartilhando estoque. Exatamente. A gente pode ver então que o omnichannel dele não é 100%, né? Então o omnichannel dele é mais na parte de entrega, porque você compra o produto e você pode retirar lá dentro da Americanas. Mas como o David falou, né? Ainda bem, né? Exatamente. Ficou tudo off. Só pra galera entender o significado de omnichannel. Muita gente confunde o omnichannel com multicanal. Multicanal significa você vender em vários canais. O omnichannel significa quando você unifica, a unificação de todos os canais em um só. O que significa isso? Por exemplo, se eu quiser ir na Americanas, no site da Americanas, fazer uma compra lá e retirar na loja, eu consigo, porque a loja vai saber que eu comprei no site, então o sistema deles está unificado. Se eu quiser comprar em uma Americanas e trocar em outra unidade, eu consigo, porque o sistema deles estão unificados, conectados, entendeu? Então isso é um omnichannel, a unificação dos canais. Só pra galera ficar ciente que esse é um tema bem novo, né? O Luiz também falou de um termo ERP. Eita, aí, ERP. O que me diz? O que é um ERP? Pra quem tá ouvindo e não sabe essa sigla, o que significa? É um sistema... Pode falar, David. É um sistema de gestão integrado onde você consegue colocar todos os dados de clientes, produtos, estoque, cadastro de fornecedores, e aí você consegue fazer a gestão completa de uma empresa ou de várias empresas, dependendo do sistema, da disponibilidade do sistema. E a partir disso e a partir de relatórios você consegue fazer estratégias para que a empresa consiga fazer o crescimento dela. Então é basicamente um sistema de gestão de informações integrado. Exatamente, é isso mesmo. ERP significa Enterprise Resource Planning, né? É um sistema de... Tá difícil de falar, né? É melhor continuar falando do ERP. O significado de ERP significa Enterprise Resource Planning. O que significa em inglês isso? Planejamento de recursos para uma empresa. Exatamente. É um sistema de gestão para facilitar, né, justamente a vida do gestor, do empresário como um todo, a ter o controle de todas as suas vendas através de um único sistema online, né? Ou um sistema integrado. E essas siglas aí causam até uma dúvida, né? Para quem está começando, porque tem ERP, tem Hub. Então as pessoas ficam até em dúvida, mas qual que eu vou utilizar? O Hub, para que serve? Qual que é a diferença de um ERP para um Hub? Um Hub é como se fosse um switch, né? Ele basicamente vai pegar um pacote de um lugar e enviar para outro lugar. Sim, ele faz a intermediação, ele faz um intermediário entre o ERP e os marketplaces, por exemplo. Exatamente. Vai muito do que a pessoa precisa. Às vezes ela precisa de um hub e às vezes não precisa, entendeu? Acho que eu particularmente não sou muito fã. Para entender melhor até o Hub, quando a gente trabalhava lá na Wincabos, eu e o Ricardo já trabalhamos na Wincabos juntos, tá? Numa empresa aqui da Baixada Santista. A gente vendia um Hub. E esse Hub, o que ele fazia? Basicamente, as pessoas que tinham notebook, naquela época, o notebook não tinha muitas portas USB. O USB, cara, qualquer conector que você tem hoje, até carregador, ele vai numa caixinha que tem a conexão USB. O que o Hub faz?
Quando o notebook ele tem somente uma porta USB, uma conexão para você conectar o USB, por exemplo, o mouse ou para o teclado, você compra um hub e ele abre várias portas USB. E aí você consegue conectar vários outros aparelhos. Isso é um hub. É mais fácil para as pessoas que não sabem o que é um hub ou o que é um switch, né? Sim. Basicamente é muito parecido com essa analogia de um aparelho USB. Aparelho Exatamente. USB não, aparelho hub, né? Exatamente. Como o Luiz disse, né? Alguns sistemas têm necessidade, dependendo se o sistema não tiver integração com a plataforma, ele necessita de um hub. Sim. Como, por exemplo, a própria B2W, né? Ela utiliza a SkyHub para fazer a conexão com o RP, porque eles não têm conexão direta, né, entre o RP e a plataforma. Então, a SkyHub é um hub bem conhecido aí que utiliza a B2W, que é uma parceira da B2W, né, para integrar o canal. Nesse caso, cara, dos marketplaces mais conhecidos, é o único que utiliza obrigatoriamente um hub, entendeu? Os outros é totalmente direto a conexão. Tem o Magalu, né? A Magalu Magalu é Integra direto. é Commerce. direto também. Não usa mais Integra Commerce. A Integra Commerce é a plataforma deles, na verdade. É que a B2W, que é a Americanas agora, ela te força a criar um outro login e senha numa outra plataforma chamada SkyHub. Então você tem duas plataformas, entendeu? A Magalu não, é a mesma plataforma direto para Ela unificou, né? o site. Exatamente. A gente está falando de integração aqui. O que é integração? Só pra galera entender, porque a gente já começou a falar bastante, não, tem que integrar ali, tem que ver o pacote daqui pra lá e o sistema fica conceito aí, né? integrado. Qual que é o Eu peguei conceito? o conceito aqui da internet, né, no Google. Sempre quando eu não sei alguma coisa, pessoal, dou um Google. Se todo mundo fizesse O Google isso, o sabe mundo bastante seria coisa, muito mais fácil. Então, para você pegar a definição aqui, a palavra integração, ela tem origem do latim, que significa integrário. Trata-se de uma ação e efeito de integrar ou integrar-se, constituir um todo, completar um todo com as partes que faltavam ou fazer com que alguém ou algo passe a pertencer a um todo. Como que a gente pode exemplificar através de pra galera ficar mais... O David, o mestre Pra das ficar mais analogias. simples aí pro pessoal. Cara, pensando até aqui no podcast, se vocês forem analisar, o integrador do podcast é o Marcos, né? Que ele está apresentando e ele vai passando a palavra para cada pessoa, para que todo mundo dê sua opinião, engaje e todo mundo se comunique e traga as suas ideias. Então ele pega, conecta as pessoas para que saia um conteúdo como um todo. Então, se vocês forem pensar numa analogia... Uma analogia até a mais simples, ao vivo. aqui é mais fácil, né? Então, o Marcos é integrador. Acho que seria basicamente isso. Aí trazendo mais para a parte técnica, o que é uma integração? A integração nada mais é do que uma troca de informações entre uma plataforma e outra. Um exemplo, o Bling. O Bling ele tem uma parte onde você faz as integrações, lá tá todas as integrações. Então lá você vai conectar uma chave API, e essa chave API vai fazer com que uma plataforma e a outra troque informações. Cai um pedido, através dessa integração, o Marketplace vai notificar o Bling. Pode ser que é um RP ou um Hub, não sei. Ou um Tiny também, ou uma Tray. Então, nada mais é do que uma conexão onde ele permite a troca de informações entre ambas plataformas. É fazer a junção, na verdade, Isso. né? É pegar de um todo, juntar todas as informações, tentar trazer o mais Integrar. conciso possível, mas dentro de um lugar só possível, entendeu? E Legal. dentro da integração, tu pode fazer a configuração. Eu não quero que isso venha. Você Quero que traz aquilo exatamente venha. o que você quer só, Isso. cara. Aí Ou tu- não, né? Isso, é isso aí. Exatamente. Eu vou citar aqui para não passar batida muito em sentido que o Luiz falou. A nossa especialista em marketing aqui, Bianca Lopes, ela deu uma analogia, foi bem legal. Só para vocês entenderem, integração, por exemplo, numa roda de amigos, quem inicia o grupo é o integrador, é o influenciador. Ele vai trazendo pessoas, influenciando pessoas para o trazer para popular. perto dele. Popularzinho. E, por exemplo, não sei se vocês já perceberam, você tá lá na escola e chega um aluno novo. Ele tá isolado ali. E existe um grupo. Normalmente cada um tem seu grupo, né? Na escola isso é normal. E aí essa pessoa, a integradora, ela vai lá, conversa com esse aluno que chegou novo e fala, pô, chega aqui pra roda, vem conversar com a gente e tal, a gente é legal. E ele consequentemente, ele é integrado ao grupo, né? O que o Luiz quis dizer em questão de marketplace e canais de venda é o seguinte, é um sistema onde ele integra vários canais
para você conseguir gerenciar através de uma plataforma, para você facilitar o seu processo. Em vez de você ter que fazer uma coisa em cada canal, pô, se eu tenho que arrumar estoque nesse canal, depois eu tenho que arrumar nesse, depois eu tenho que precificar nesse, depois nesse. Você faz tudo em um único sistema e ele integra, ele envia os pacotes de dados para esses canais e fica tudo, Show de bola. tudo automatizado. É só pensar, cara. Você tá vendendo. Vamos pensar em 5 marketplaces, que eu acho até pouco hoje em dia, se você tá vendendo só em 5. Então, pense nisso. Tá vendendo só em 5 ainda é pouco. Você tem que reprecificar um produto que teve um aumento no seu fornecedor muito alto. Sim. Então, todo anúncio que tá lá com aquele preço, você tá perdendo dinheiro. Imagina você ter que entrar no Mercado Livre, ter que entrar na B2W, na Americanas no caso, na Magazine Luiza, na Shopee, encontrar todos esses anúncios e mudar manualmente, entendeu? Nossa. O que um RP, um sistema consegue fazer para você é trocar todos esses valores, alterar estoque, tudo dentro de um só lugar, entendeu? É bem simples pensar isso e, cara, para quem não faz isso hoje em dia é revolucionário, entendeu? Exato. Quem não tem essa integração, esses vínculos da maneira certa, quando escuta alguém falando isso, fala, caraca, como eu não pensei Isso nisso antes, existe, né? eu preciso disso. Verdade, às vezes a pessoa tá se matando e, cara, é muito difícil você ter uma gestão sem um sistema desse. Não dá. Porque você pode, no começo, qual que é o mal, né? As pessoas começam a falar, não, eu quero vender. Não vou precisar de um sistema, mal complicado configurar um sistema todo para poder depois começar a vender e tudo mais. Não, a pessoa já começa anunciando, por exemplo, no Mercado Livre, que é o maior canal, o maior marketplace hoje da América Latina. Começa a anunciar lá, pô, gostei, tô vendendo e tal, pô, tá vendendo pra caramba. Mas aí o fulano fala, pô, tem Americanas também. Aí você fala, pô, legal, vou anunciar lá também. Aí como tá saindo poucas vendas, ele fala, não, tranquilo, eu consigo gerenciar aqui no olho, né? Quando sai uma venda do Mercado Livre, eu tiro lá da Americanas, beleza. Aí depois vem a Shopee, que todo mundo fala, caramba, a Shopee tá bombando, cara, tô vendendo pra caramba lá. E você vai lá e anuncia na Shopee. Aí enquanto tá tranquilo, beleza. Sabe o Aí que é mais do legal? nada começa a vender tudo no mesmo lugar. Enquanto ele tá fazendo isso, tem o subconsciente dele pensando, cara, não Vai faz dar merda. isso. Imagina se começar a vender bastante, mas ele tá lá no ímpeto de, cara, de crescer a empresa e ganhar mais dinheiro, que é certo, na verdade. Aham. Esse ímpeto faz ele começar a anunciar, aí chega uma hora que não dá mais, cara. Fica impossível o controle. Vamos supor que você tem esse copo aqui anunciado no Mercado Livre. Ele tem 5 unidades. E você anunciou no Mercado Livre, na Americanas e na Shopee, por exemplo. Vamos supor que sai 3 vendas no Mercado Livre e daí logo em seguida sai 2 vendas em outro canal. Só que nesse outro canal saiu 2 vendas e ficou 3 em estoque. Só que você não tem 3 em estoque, você só tem... era, seu Você estoque já foram vendeu, embora. já acabou seu estoque, entendeu? E tem o Então, terceiro marketplace que tem 5 ainda. e vai que sai uma venda lá e você nem tem pra entregar. Cara, só com esse exemplo pequeno, a gente já ficou com 8 estoques que a gente não tem. Que é 5 de Exatamente. um anúncio e 3 do outro. Exatamente. Aí, cara, você conseguir gerenciar isso no olho, ou você tem que ser um ninja, é praticamente impossível. Não tem como. Por Você isso tem que ter um começar sistema. do jeito certo, né? Cara, Exato. eu falo que dá pra começar do jeito errado. Mas você tem que você tem que arrumar antes de chegar num... Cara, Mas se a pessoa explodir. ela pode ela começar tem a certo, consciência. cara. Se ela tem a consciência. não, faça isso. né? Faça Se ela pode, é o que eu costumo dizer, né? Cara, comece pequeno, mas pense grande. Pense assim, cara, se eu já estivesse faturando 100 mil, eu conseguiria gerenciar com o método que eu tô utilizando hoje? Se não, você tem que dar um jeito, filho. Organiza a casa primeiro. Eu escutei o David falando já uma vez que ele falou exatamente assim. Cara, você não precisa faturar 100 mil. Se você começar a faturar 10, você já vai se perder. É, verdade. É mais ou menos isso. Ainda mais se o ticket médio for pequeno. Imagina, caralho, um produto 10 de mil é muito 30 reais, produto. 40 é muita, reais. Muita coisa. É muita coisa, velho. Mas vocês têm que lembrar de um outro ponto também que é importante no processo de integração. Por exemplo, quando você está começando a vender, você pode começar, sim, perfeito, tudo estruturado e tal, mas isso pode ser um limitador até para mexer com o algoritmo, por exemplo, porque a gente fala muito da base estrutural hoje, né? Então a base estrutural é você tá tudo integrado, bonitinho para mandar para outros canais e tudo mais. Mas pensando em você que está começando, é o ideal mesmo, e aí eu queria até trazer para a roda para a gente discutir sobre isso. Você vai me dar gatilho, mano. É o ideal a gente fazer o processo de integração logo no primeiro momento, porque, por exemplo, no Bling existe uma possibilidade de você utilizar um estoque
fictício, por exemplo. Por quê? Só para vocês entenderem. Quando você vende no Mercado Livre, quando você vai anunciar ter vários anúncios do mesmo produto ou um anúncio do mesmo produto, não importa. Você tem que colocar quantidade em estoque. Só que tem que ter quantidade ilimitada. Porque pensa comigo, você é o robozinho do Mercado Livre. E aí você tem o vendedor A, o B e o C. Aí o A tem 999 mil peças, o B tem 70 peças e o C tem 3 peças. Qual que ele vai escolher para aparecer nas primeiras posições ou nas divulgações que o Mercado Livre faz no Facebook Ads, no Google e tudo mais? Ele vai escolher o que tem mais quantidade. Sendo assim, a probabilidade de você conseguir ter as primeiras vendas ou ter um esforço em vendas alto, principalmente no começo, é menor, é limitado. Então, pensando por esse lado, aí eu queria trazer para a roda, até para a gente pensar sobre isso, porque quando a gente está começando a fazer o processo inicial de vendas, a gente, tipo, hoje que a gente tem uma empresa estruturada, bonitinho, etc., a gente pensa em integração. Só que é realmente necessário ter esse primeira etapa, sabe? Porque será que não é um limitador, pensando num dos principais pontos que o algoritmo entende, que faz as vendas acontecer? Então é uma das coisas que eu fico na minha cabeça e fica uma confusão, sabe? Uhum. Até pra gente trazer... Não, coloquei todo mundo no fogo, porque a gente não tinha nem discutido sobre isso, mas é importante cada um dar a sua opinião. Cara, eu tenho minha opinião. É simples, mas eu quero que os especialistas falem aí primeiro. Pode falar. O David já deu... Eu falei, ele ia me dar gatilho, ele deu gatilho, que ele acabou de falar pra começar de um jeito, cara, não totalmente integrado, não totalmente vinculado. E pensando no que ele falou, fica evidente às vezes. Porque existem formas de fazer a mesma estratégia, de colocar um estoque fictício alto e mesmo assim controlar quando tiver venda, fazer um número maior de anúncios com palavras-chave diferentes no título, pelo bling. Existe, cara, é totalmente fácil de fazer isso, mas para quem já conhece. A pessoa que conheceu o bling agora, ela não vai conseguir fazer isso. Ela definitivamente não vai conseguir fazer Vai acabar isso. atrasando ela. Exatamente. Então, o que ela vai fazer? Ela vai fazer direto no Mercado Livre, direto na B2W, direto em qualquer marketplace que ela for fazer, entendeu? Eu recomendo que, cara, tente trazer o máximo possível, tente entender a plataforma, tente aprender a plataforma, para que você consiga fazer as estratégias que o David comentou, tendo tudo integrado. Mas, cara, se você não conseguir, não tiver tempo ou conhecimento para isso, starta. Dá o start, começa a vender, aí depois liga pra gente que a gente faz a integração. Boa. E aí, Ricardo, o que você acha? Polêmica, né? Polêmico. Cara, eu acho que vai depender muito, cara. E a venda, quando você vende, vicia, né? E você vai começar a ver que as vendas estão acontecendo, aí você vai deixando, aí depois você já sabe o que acontece, né? Então, eu tenho muita premissa que eu gosto de deixar a coisa organizada. Pensaria, eu tenho bastante produto, eu pensaria em alguns produtos para fazer isso, tá? E não em todos. Pegava 5 produtos que eu poderia fazer isso, eu conseguiria controlar, e que tivesse um estoque razoavelmente alto. Isso que você diz é essa estratégia de estoque alto. Isso. Tipo, não em todos, que aí eu ficaria meio complicado. Então, eu penso que posso começar com 5 produtos, com um estoque um pouquinho mais alto e controlando, trabalhando o preço também para eu conseguir as primeiras vendas e ativar o termômetro, e o resto é consequência. Eu acho que, pelo menos, para ajustar fica muito mais fácil de tu pegar tem 50 produtos, por 50 produtos, estoque infinito. Cara, eu acho que é meio arriscado assim, porque para você crescer uma conta é difícil, tá? E depois que você cresce, para você perder é rapidinho. Então, qualquer problema que você venha a acontecer nesse período que você está começando a crescer as vendas, cara, pode impactar diretamente sua venda, sua reputação. Você pode acabar fazendo com que o seu trabalho que você esteja fazendo acabe indo por água abaixo. Aí você tem que começar tudo de novo. Exatamente. Sim, faz sentido ter o estoque alto, mas pense em alguns produtos para trabalhar isso. Coloca na balança, né? Coloca na balança. Vê se realmente vale a pena e tudo. Para, pensa. Porque às vezes o retrabalho que você vai ter para depois trazer tudo isso de novo para um controle seu, esse retrabalho pode não ter valido a pena, entendeu? Então, eu acho interessante ter as duas opções. Ter a opção de trabalhar um pouquinho mais solto, um pouquinho menos, com menos controle, sabe?
mas também ter essa opção de, a hora que precisar controlar tudo, você vai lá e controla tudo. Porque existe... depois que você aprende a mexer na plataforma, que você realmente entende ela, você faz o que você quiser dentro dela. Você controla da maneira que você quiser, a hora que você quiser. Agora eu quero parar de controlar, ponto. Você clica um botão, você para de controlar e você controla manualmente o que você quiser. Passou um tempo, quero voltar a controlar. Cara, volta lá, ativa esse botão, faz alguns ajustes e volta a controlar tudo, entendeu? Existe essa possibilidade de você, cara, uma hora controlar, outra hora não controlar, ser um pouquinho mais solto, ser um pouquinho mais fechado. É isso que é interessante, cara. Não, faz sentido. Cara, a minha opinião é o seguinte. Eu comecei também no Marketplace, trabalhando não como a gestão assim, de múltiplas contas, mas também fazendo de uma conta só, né? De um seller, na verdade. E aí, o que eu entendo, tá? Por experiência. Cara, você que tá começando agora, às vezes você tá ouvindo esse podcast, você deve estar complicando sua cabeça. Começa simples. Cara, minha recomendação, se você não sabe nada, não começa anunciando em vários canais. Você vai se perder e você vai se lascar. Começa anunciando em um canal, foca nesse canal, organiza a sua casa, começa a vender, por exemplo, no Mercado Livre. É o mais fácil. Começa a vender no Mercado Livre, faz dinheiro, se capacita, estuda, e aí sim você amplia a sua loja. Se você não consegue dominar um terreno, como você quer dominar um país inteiro, entendeu? Então, eu não concordo muito nesse sentido de que você tem que chegar anunciando em todo lugar. Eu acho que você tem que começar simples, do básico, com aquilo que você consegue controlar. E aí sim você vai estudar, se capacita, se profissionaliza, porque o mercado ele está buscando cada vez mais profissionais, os amadores estão ficando de lado, entendeu? Então se você se capacitar, consequentemente você vai estudar ferramenta, né? Estudo da ferramenta de gestão, integração, e aí sim você começa a implantar outros canais e aumentar o seu território. Mas a dica de começo quem está começando do zero, cara, começa simples, do básico, o básico bem feito, arroz com feijão, que você vai ganhar dinheiro. Isso de se capacitar e, do mercado de trabalho, ele serve para o empreendedor também. O empreendedor ele tem que se capacitar, assim, entender mais, estudar mais o que ele pode melhorar na empresa dele. Se está vendendo em um marketplace bem, então já domino um marketplace. Cara, então vou para outro agora. Foi o que o Marcos comentou, dominar um terreno para tentar dominar o próximo, senão não vai dar certo não. Então, eu trouxe essa polêmica. Olha e aí eu vou explicar. Olha o que você causou. E eu vou explicar agora por que eu trouxe essa polêmica. Logo quando eu comecei a vir para esse mundo de marketplace, eu abri minha lojinha também. E essa lojinha, eu falo lojinha pelo fato de que ela não engrenou, porque ela era uma loja focada em testes, porque eu queria testar para eu aprender e colocar no YouTube, já que eu fazia isso para outras empresas, eu queria fazer para mim mesmo. E aí, o que aconteceu? Mercado Livre, a gente começou a vender lá dentro, depois a gente vendeu na B2W e a gente fez de forma integrada. Só que o que aconteceu? Aconteceu exatamente o que o Marcos falou, que a gente não ganhou a expertise necessária dos canais para fazer um canal virar o resultado, aí depois passou para o segundo canal, mas pelo menos a gente aprendeu muitas estratégias. A gente chegou a faturar, se não me engano, 25 mil a 30 mil reais de faturamento da empresa como um todo em todos os canais. Isso é muito pouco, tá? É muito pouco. Para quem tá querendo vender em vários canais e tudo mais, é muito, muito pouco mesmo. E aí a experiência que eu tive em relação a isso é que quando você não faz as etapas necessárias para chegar no resultado, você acaba pulando etapas. E quando você pula etapas, você não tem a experiência necessária para ir para a próxima. Sendo assim, que nem a gente voltou com a lojinha de novo, porque a minha esposa ela tá querendo montar um negócio para ela e tudo mais, e ela tá começando a vender. E aí a gente começou, e eu sou especialista em integração. Entre os influenciadores, eu sou considerado um dos principais especialistas em integração do Brasil. E até nos grupos e tudo mais, o pessoal sempre me chama, enfim. Só que eu não começo com integração. Porque lá na loja da minha esposa, e é meio controverso, né? Mas na loja nem fala mais lojinha, porque a palavra tem poder. Na loja da minha esposa,
A gente começou com o Mercado Livre e a gente começou a colocar estoque alto em tudo. A gente fez, se eu não me engano, para um produto, 80 anúncios. Já teve, no momento que a gente fez o processo todo, a gente não passou nem uma semana, teve 5 vendas. Nesse mesmo produto. 3 em outros, que a gente nem fez nada. Então, consequentemente, se você for analisar as etapas corretas para que você tenha resultado, não existe uma regra. Mas as etapas corretas, que ao meu ver é o mais correto, não é começar do jeito que a gente começou da outra vez. Pega, cadastra tudo no Bling e manda para todos os canais, porque você não passou pelas etapas necessárias de aprendizagem para que você conseguisse ter experiência e ir para o próximo passo. Então, assim, na minha visão, e pode ser que não seja na de vocês, não tem problema. Aqui a gente está para discutir mesmo. Mas na minha visão, é o jeito mais incorreto de você começar. Você que está querendo começar, na minha visão, você tem que começar assim mesmo. Anunciando no Mercado Livre, multiplicando vários produtos e ter esse controle, tipo... E até esse... Feeling, né? E essa vontade, caraca, vendeu, meu Deus, essa preocupação de... Porque isso vai gerando a preocupação e vai começando a ativar uns feromônios no seu corpo, no seu hormônio, pra você, caraca, que felicidade, pá. Mas ao mesmo tempo você vai começar a se preocupar em como que eu posso fazer pra resolver esse problema ao mesmo tempo. Que é um problema bom, tá vendendo. Mas pode te trazer problema, sim, de vender errado. Só que nem no meu caso, a gente já vendeu errado. A gente foi, comprou outro produto melhor e despachou esse produto melhor e dane-se. Aí a gente já resolveu o problema. Vai ter cliente que não vai querer? Sim, vai ter. Mas pra quem tá começando, eu acho que vale o risco, porque você tem que passar por essa experiência. Entendeu? Concordo totalmente, cara. É muito de contra aquilo que tu fala bastante aqui, né? Quem faz tudo não faz nada. Então, às vezes você quer abraçar o mundo com 2 braços só, anunciar em todos os canais, sendo que você não consegue nem performar em um primeiro. Entendeu? Então, eu acredito muito na lei do foco. Cara, aquilo que você foca se expande. Então, foca em um canal, vai até o final nele, aprende tudo que tem lá dele, por exemplo, as estratégias do Mercado Livre, por exemplo. Bate Mercado Líder lá, depois Go e tudo mais, enfim. Tenha um conhecimento relevante nesse canal para aí sim você começar a expandir o seu portfólio para outros canais, né? Eu acho que essa é a lei. É que nem como se fosse dar um exemplo de um comércio físico, vai. Pô, eu vou abrir várias franquias ao mesmo tempo, eu vou abrir uma primeiro para ver se dá certo, né? Então eu vou abrir a minha lojinha ali no bairro e aí depois eu vou expandindo, pô. Tua loja. Minha loja. Eu vou abrir a minha loja primeiro, vou ver se vai dar certo, vou captar uns clientes e tudo mais. E aí, consequentemente, depois eu falei, caramba, deu certo. Agora eu vou comprar um outro ponto e uma outra cidade pra também vender mais. E aí eu vou expandindo o território. Eu acho que é assim que funciona, pra galera ter uma analogia melhor, né? Em questão Bela de analogia de marketplace com lojas físicas. E o Mercado Livre é uma das plataformas que vem puxando as vendas, cara. Ela é onde está concentrado a grande maioria das vendas nos marketplaces. Então é a plataforma que a pessoa tem que começar, entendeu? Então eu acho isso, eu acho que sim, mas selecione alguns produtos, não saia fazendo em todos, assim, pelo menos na minha visão. Selecione alguns que você consiga controlar, que você tenha fácil acesso a estoque também, consiga ter um preço legal. E no começo é assim mesmo, tem que fazer algumas doideiras mesmo e controlar na raça mesmo. Então, são aqueles produtos estrela, né? Aqueles produtos estrelas, igual o David falou, que consequentemente esses produtos vão puxar os outros produtos, entendeu? O que a gente tem que entender é que o David falou, e cara, ele tá certo, exatamente, tem que fazer isso mesmo. Só que o cara é especialista em integração. A hora que ele quiser integrar tudo, ele vai lá e faz, entendeu? Todos esses 80 anúncios, ele vai lá e coloca tudo integrado. Tem isso também. Entendeu? Agora, quem não tem essa expertise, cara, eu falo... Em paralelo a isso, vai estudando, né? Exatamente, porque vai chegar uma hora que você vai precisar, cara. Enquanto mais você faz sem ter controle, mais retrabalho você vai ter para controlar depois. A frase é essa. É sempre assim. Toda consultoria, todo cliente de reestruturação que a gente faz quanto mais trabalho ele fez sem controle, mais retrabalho a gente tem que fazer para controlar. Pô, mas não é só apertar o botão que integrava? Quando a gente faz da maneira certa, do começo, diferentemente do que o David falou para vocês agora, quando a gente começa da maneira certa, cara, é um botão. Agora, fazer esse processo reverso
Ah, só entendeu? demora 50 vezes mais, não tem problema. Você vai só ter Só 50 tem, vezes só tem que ser mais. manualmente, alguma coisa Quando você sabe, é só preenchimento. apertar um botão, né? Agora quando não, tem que Aí, ralar. É mais difícil. uma coisa que também é, tipo assim, importante Mas é... se tiver com problema, liga pra gente que a gente resolve. Uma coisa que é importante assim, tipo, a pessoa que tá começando e tá pensando em vender, porque a pessoa quer vender, certo? Sim. E aí ela começou a vender, sei lá, 2.000, já não começou a fugir do controle dela, por exemplo. No canal da Place to You tem vídeos que a gente mostra o processo da integração, na prática. Na prática. Né? Se não tem agora, em algum momento vai ter, ou não? Essa é a estratégia que a gente tá pensando em fazer? Tem. A gente tá Pra produzindo pessoa bastante achar a conteúdo. gente, como que a pessoa faz? Já vamos dar o spoiler assim, rápido? Call action tem que ser no começo, meio e fim. Exatamente. A gente tem nosso canal no YouTube, né? Place to You, só pesquisar lá que é o primeiro que vai Baixar. aparecer. A gente tá postando bastante conteúdo, entregando ouro pra você mesmo que tá começando do zero e não sabe o que fazer pra começar nos marketplaces. O Ricardo, o David, a gente tá produzindo bastante conteúdo e entregando pra você o macete, tudo que a gente aplica aqui na prática, tá, pessoal? Diferente de... Lá a gente entrega as duas formas, cara. Tanto começar do jeito certo, como fazer o processo Inverso, né? entendeu? E a gente dá a ferramenta para que você escolha o jeito que você quer fazer. O interessante, como eu recomendo falei... do jeito certo. O que eu falei é que a gente vive isso daqui, né? São E- mais de 100 empresas que já E passaram se- pela gente. Se a pessoa começou do jeito errado agora e ela escutou caiu nesse podcast e falou, putz, tô vendendo 20 mil, tô na loucura. Tem que jogar Traz uma pra bomba. gente que a gente gosta de problema. Joga no peito aqui que a gente vai dominar e vai fazer o gol. Fala aí. A bola vem toda torta, né? A gente Toda torta domina. a gente domina e... Cara, é uma coisa que a gente gosta de fazer. É pegar um emaranhado absurdo de cabos e conexões e produtos vendendo e começar a organizar eles, trazer para dentro do organizado. É o famoso, reestruturar todo um processo que a pessoa fez Ao de longo maneira do- certa, porque, cara, não dá pra falar que ela fez errado. Ela pode estar faturando, sei lá, 120 mil reais por mês. E aí você vai chegar pra pessoa dessa e falar, pô, tem um tudo, certo e errado, tudo né, que você mano? fez agora tá errado. Não, cara, ele fez o certo pra chegar naquele momento. O pior é eu na reunião comercial falar assim, tá tudo cagado. Tipo, a pessoa ela pode tomar aquilo como, pô, realmente, o que eu fiz pra chegar até aqui, eu fiz de uma maneira errada, só que eu cheguei, cara, onde eu tô, entendeu? Isso aqui pode não me levar a mais que isso. Tipo, ela pode ter chegado no limite dela. Mas entra na lei do limite, que tu Opa. lembra que a gente tá lendo, não é? Exatamente. Entra na lei do limite. E quando a gente bate o limite, o que a gente faz? Se capacita. Sempre. Capacita. Ou pede ajuda pros outros E também, busca cara. quem também, né? É isso. E busca quem. É que nem na história do McDonald's lá. Os caras tinham sucesso, tinha uma franquia, né, pra 10 lojas, e no final das contas eles se limitaram a isso. Esse era o sucesso que eles entendiam que era o sucesso, mas ao mesmo tempo eles tinham um problema. Porque eles não conseguiam expandir de forma exponencial pra, tipo, o mundo todo. E aí o que aconteceu? Chamaram aquele... Qual é o nome do cara? Ray Kroc. Ray Kroc. E o cara era líder nato e ele fez o processo acontecer. Mas trazendo isso para o nosso âmbito de... eu consegui até 20 mil. Após 20 mil, tu tá no furacão, cara. Tu precisa de ter alguém um mentor, alguém que te auxilie, alguém que faça por você. E a gente tá aqui pra isso, né? É o caminho mais rápido hoje em dia, né? Depois que eu entendi isso, tudo ficou mais fácil. Cara, em vez de você buscar o como resolver aquilo, procura o quem pode te ajudar. Isso encurta muitos e muitos anos aí da sua vida. Só pra galera entender o que a Place to You faz, a gente é uma equipe de especialistas em marketplace e vendas online, onde a gente trabalha em 3 frentes. A gente te ensina a fazer, a gente faz com você e a gente faz por você. Entendeu? A gente te ensina, o que eu quero dizer é isso. A gente produz conteúdo online também para você que está começando do zero, e a gente também tem um curso chamado Marketplace Start, para quem quer saber o método, né, o passo a passo de tudo que a gente está falando aqui, mas como executar isso através de compartilhamento de tela, clique a clique, só você copiar o que a gente está fazendo ali e colocar em prática, né, para quem está iniciando e quer trabalhar uma gestão ali em múltiplos canais de venda. A gente também faz com você, a gente tem uma consultoria personalizada para você que
quer que a gente te dê praticamente uma consultoria para um acompanhamento, né, para você ter e fazer com que você performe mais nos marketplaces também. Então a gente faz alguns encontros durante 2 meses para você ter esse acompanhamento e também ter resultado no marketplace. E também a gente tem a gestão, onde a gente faz por você. Se você trabalha online já, ou se você tem uma loja física e não tem equipe suficiente, não tem expertise e quer terceirizar esse serviço, a gente pode fazer uma parceria, contanto que esse é um produto exclusivo, né? Não é qualquer um que a gente deixa entrar, não. Porque exige nosso tempo, dedicação e esforço aqui da nossa equipe. Então a gente escolhe aqueles clientes que a gente vê que tem potencial, que a gente consegue também ajudar, entendeu? Então, nessas 3 frentes, só pra galera entender o que a Playsteel faz, pra eles não ficarem boiando. A gente arruma bagunça também, né? Arruma bagunça, se você chegou tudo cagado, a gente explode tudo e constrói de novo. Eu tava pensando aqui que a gente só falou de produto simples, né? E a gente só falou do produto simples, né? Tem aquele produto com variação. Sim. Meu Deus. Cara, vocês já pensaram quantas pessoas, às vezes, ela tem um produto que ela é totalmente... Que esse produto é totalmente factível de fazer um kit dele, entendeu? Seja com o mesmo produto de quantidade, ou seja um kit com produtos diferentes. E ela deixou de fazer porque ela sabia que ela não ia conseguir controlar. Porque ela ia vender o produto unitário, ia aprender a vender o produto com kit. E ali ela teve certeza. Falou, cara, se vender esse anúncio do kit, eu preciso deduzir do meu anúncio unitário. Cara, eu não vou fazer esse kit, senão eu vou me lascar. Quantas pessoas já fizeram isso, cara? Já tiveram esse pensamento. Tiveram a grande ideia de falar, peraí, mano. Eu posso reduzir a comissão do Mercado Livre, reduzir o frete, se eu fizer um kit, colocar um produto composto, né, com 2 produtos, 3, 5, 10 produtos, e ela deixou de fazer porque ela sabia que ia dar errado, cara. Ou porque ela viu que dava muito trabalho, ou porque às vezes ela nem sabia mesmo como fazer. Como que eu vou integrar o estoque disso Como que daí, eu vou controlar? Entendeu? Então é complicado. Ou às vezes fez e viu que deu ruim. Então, vendeu 2, 3 do kit e falou, putz, e agora? Como que eu vou deduzir? Ou às vezes ela nem sabia que existia essa estratégia. Exato. Pra quem não sabe, Mais um uma das spoiler. principais estratégias para você vender dentro dos marketplaces é o kit, né? Aumentar o ticket médio ainda do Ticket produto. médio Exato. alto, Aumentar o ticket médio. E aí, através do kit, você vai pegar, por exemplo, eu estou com uma calça jeans e uma camisa social. Muito Chique, bonita, diga-se de tá chique passagem. demais. cara, Gente, parabéns. obrigado. Eu posso tirar uma foto da minha pessoa como completo e mostrar as 2 peças. E dentro do título eu vou acrescentar 2 produtos distintos, né? Que é de categoria distinta, mas num mesmo produto. Aumenta o ticket médio e faz com que a venda do kit aconteça. Mas para controlar o estoque dos 2 itens, como que a gente faz? Tem que ser um sistema RP, né? Tem De que integração. usar. Deixa eu fazer uma pergunta, só voltando no que o David tá falando. David, se a pessoa, por exemplo, no Mercado Livre comprar essa camiseta e essa calça de você em 2 anúncios separados, não é um kit. O Mercado Livre vai te cobrar aqueles R$5 lá 2 vezes, certo? Esse. Se ele tiver dentro de um mesmo anúncio, os 2 produtos, quantas vezes ele vai te cobrar aqueles R$5? Uma vez. Aquele filho da mãe daqueles R$5. Uma vez só, cara. Então você consegue até dar um desconto, né? Entendeu? Se você fizer um kit pensando muito raso, eu acabei de falar uma coisa bem rasa. R$5. Colocou um anúncio que tem 2 produtos que separados cobrariam R$5 de cada, você já tem R$5 de desconto. E tudo depende, Rápido. tá? Tudo depende. Você também tem que deixar claro pro pessoal. Ah. Porque a regra é sempre sobre... E toda hora muda, tá? Mas é sempre sobre os R$79. Então vamos supor que esse kit seja no ticket médio abaixo de R$79. Aí é cobrado R$5. Agora vamos supor... Só essa camisa deve ter custado uns 200 Ah, reais. no sabe? mínimo esse daí. São uns R$300 esse caminho. Sério mesmo. Ela vem até perfumada já. Não, mas ela passa a mão assim, caraca, tu sente... Mas se a gente camisa pensar diferente. em produtos menos de R$79, R$79 É faz isso que a total gente tá sentido. falando, sim. Agora, para esse kit aqui, a probabilidade de ser acima de R$79 é alta. Então, aí é cobrado uma taxa de frete. Só que se você fosse vender só a camisa de forma individual, você teria a taxa de frete sobre um único produto. E Como é o cobraria 2 kit? vezes. Como é o kit da calça mais a camisa, automaticamente você paga a parcial de um frete apenas para os 2 produtos. Sendo assim, você consegue aumentar a sua margem de lucro.
E o kit também pode ser também, 2 camisas dessa, Sim. 3 camisas dessa, Quantidade, 2 calças dessa. E a regra do jogo nesse caso, o David falou em aumentar o lucro, cara, dá desconto. Usa esse percentual que você vai deixar de pagar e dá desconto, cara. É a regra do jogo. Utiliza ofertas ali, né? É uma É. técnica. Cara, Tira é um muito percentual. começa a surgir várias A estratégias gente aqui. tava falando de integração, vamos voltar de integração. Só pra galera entender que essa estratégia de kit é muito boa, mas você tem que saber gerenciar o estoque. A gente até aplicou num cliente aqui que ele vendia muito unitariamente, só que o ticket médio dele era muito baixo, era R$30. Aí eu comecei a observar que as pessoas compravam mais quantidade daquele produto, né? A gente criou kits, automaticamente esse cliente cresceu exponencialmente. Todo mês dobrava o faturamento dele, ele chegou a faturar mais de 150 mil aí por mês e alcançou a medalha platina no Mercado Livre. Então essa estratégia dá muito certo se você souber utilizar ela. E essa estratégia pode ser feita em todos os canais, né? Exatamente, Não é vale limitada para só no todos. Mercado Livre, né? É só você ficar atento à precificação mesmo. E a comissão de cada canal, essas taxas de frete e tudo mais. Depois Mas que muito depois válido. você para de se preocupar com o controle de estoque, cara, que você tira isso da sua cabeça, que você passa esse controle por um sistema, o sistema faz por você, cara, sua cabeça abre, você começa a pensar em inúmeras estratégias, porque você descobre que peraí, esse kit eu posso fazer, porque o estoque pouco me importa, quem vai controlar é o sistema. Ah, mas se vender um anúncio ao mesmo tempo, dos dois, um no unitário e um no kit, ele vai descontar da maneira certa, entendeu? Ele vai inativar um anúncio de kit se em algum desses produtos que estão dentro do kit acabar, por exemplo. Aham. Entendeu? Então, por exemplo, o kit tem 3 produtos diferentes e um deles acabou o estoque, ele vai inativar o anúncio inteiro. Os outros 2 produtos que tem estoque, eles também serão inativados nesse anúncio, entendeu? É complexo falar, mas, cara, é isso. Mas acho que o principal ponto que eu tiro aí da sua fala, Luiz, é que assim, você para de se preocupar com o problema e a sua mente começa a abrir para estratégias. Cara, Eu é tenho certeza sensacional. que tem alguém que está estudando ou escutou essa parte e falou, cara, eu pensei em criar um kit, mas eu desisti. Porque dá muito trabalho. A pessoa, certeza. quando ela foca no problema, ela perde a oportunidade. Só trazendo um outro fato bem interessante, é que, por exemplo, a gente saiu de integração e foi para estratégia, mas está tudo vinculado, tá, gente? É uma coisa vinculada à outra. Faz total sentido você arrumar a casa para você ter a cabeça limpa para focar só em estratégia. E todas as estratégias que você for fazer, automaticamente você já vai saber integrar elas. Um outro ponto que eu queria trazer só até da experiência da loja da minha esposa, sei lá, 5 anos atrás, mais ou menos. O que aconteceu? A gente focou muito em vender os itens unitários. E aí começou a aparecer taxas, de R$5, taxa daquilo outro, blá blá, etc. E a gente, na verdade, teve um déficit, teve um prejuízo aí em lucro de pelo menos 6 a 7 mil reais. Que teve que sair da minha grana, do meu salário, certo? Por quê? A gente, primeiramente, precificou errado, a gente focou no produto unitário e a gente não focou na estratégia do kit. Não era o nosso principal ponto para fazer as vendas acontecerem. Então, por que eu me tornei hoje também especialista em gestão empresarial com foco em financeiro, precificação, esses pontos? Porque eu tive essa dor. E eu não quero que nenhum dos outros empresários passem pela mesma dor. Então, voltando só ao porquê que é importante você fazer kit. Primeiro, o kit é uma das principais estratégias porque você tem que pensar fora da caixa. Só que você não consegue fazer kit quando você estiver faturando, sei lá, seus 15, 20, 30 mil reais, até menos, né? 5 mil reais você já não consegue fazer kit pelo fato de que automaticamente você vai ter que montar vários kits de formas diferentes, só que isso precisa ter estoque. E vamos para que você comece com moda. Caraca, tá muito ferrado. Até o Luiz. Dá até gatilho. Falei, dá gatilho. Dupla variação. Moda, ainda. Cor dá e gatilho. tamanho. Caraca. Então é muito isso. Então, tipo, o kit faz vender, mas se você não souber integrar, você vai vender. Mas você vai ter vários problemas e você vai ficar pensando em solucionar problemas o tempo todo, dentro do furacão, apagando fogo. E a ideia da integração é que você não apague mais fogo. Você pense estrategicamente
para que você venda mais e não tenha problema por isso. O David falou de moda agora. Quantas pessoas, sei lá, moram do lado de um fornecedor absurdo, muito bom de, sei lá, calça jeans. Mas aí ele começa a ver o tanto de variação de cor que tem, tamanho. Pô, tem tamanho do quê? Do 38 aos 55. Aí tem que controlar tudo isso. Aí o cara deixa de trabalhar com aquele... E tem as cores também. Com aquele fornecedor fera, porque ele não ia conseguir controlar. Pronto, aí ele perde a chance de negócio. Ou então ele fica anunciando, sei lá, vou anunciar só o tamanho que mais vende. Sei lá, eu acho que tá o 46. Faz a pesquisa lá, o número que mais vende é o 46. Esse é teu número, Luiz? Eu gostaria que fosse, cara. Mas aí ele deixa de trabalhar todos os outros números. Ah, vou trabalhar só com infantil porque tem menos. Cara, controle, aprenda, busque conhecimento, que sua cabeça vai abrir. Cara, por causa de uma simples falta de planejamento, né, estruturação, você perde oportunidade até de fornecedor. Sim. Como você comentou aí. E complementando concluindo aqui essa fala até que o David comentou também, então, integração é uma estratégia. Entendeu? A gente estava separando aqui, mas a gente chegou à conclusão seguinte, integração é uma estratégia. Uma frase. Não tinha pensado nisso. Entendeu? Perfeito. Imagine o cenário, tu tá domingão, churrasco com a família, bebendo aquela breja, e teus produtos estão lá, nos marketplace. Aí sai uma venda na Americanas, que automaticamente dá baixa no sistema, que automaticamente dá baixa em todos os outros canais. Automaticamente? Cara, é como se fosse uma pessoa fazendo o trabalho. Trabalhando pra você. Já é tudo Domingo, tá certinho. ligado? Ele emite nota, Emite nota fiscal, só não entrega, Que né, cara? Aí isso? vocês querem tudo também. A gente tem clientes aqui que tem mais de, sei lá, 300, 400 pedidos por dia. Imagine controlar isso todos os dias. Nossa. Já viu aquele filme MIB, onde tem o carinha embaixo da impressora que fica... No correio, lá. Alienígena. Tem que ser assim, tá ligado? É a única chance, cara. Aham. E a gente falou aqui bastante de integração, mas eu queria que, antes da gente entrar nas vantagens, que a gente já falou bastante vantagem aqui em questão de estratégia, quais são as desvantagens de você não ter uma integração bem feita? Pensando só nessa parte do kit aí de furo de estoque, cara, pode acabar com o seu negócio. Real. Eu já vi negócio só acabar porque o cara não conseguiu controlar estoque, automaticamente ele tem que cancelar pedido. E quando você tem um alto cancelamento de pedidos na plataforma, por exemplo, no Mercado Livre, sua reputação vai lá embaixo. E pra você recuperar isso, tá lascado. Cancelamento de pedido é a pedra no sapato de qualquer vendedor online, cara. Evite cancelar o pedido ao máximo. Tente fazer, sei lá, o que o David falou, comprar um produto melhor e tentar enviar, mas não cancele pedido, cara. E se você não controlar seu estoque, você vai precisar cancelar pedido uma hora ou outra. Pega água pra mim, por favor. Qual a outra desvantagem que vocês acham aí? Cara, eu acho que... Cara, a pessoa tem que capacitar primeiro, se capacitar. Porque ela vai tentar fazer a parada e não é tão fácil assim. Sim. Sabe? Então, às vezes ela vai fazendo, achando que tá certo, mas no fundo não tá certo. Aí sai uma venda e a pessoa fica perdida. Sim. Se você não sabe fazer do jeito certo e começa a fazer pra depois pra tu consertar também é problema. Por isso que eu acho que a primeira coisa é se buscar capacitação. Entender como funciona. Se não souber aprender sozinho, pode entrar em contato com a PlayShow, pode ir lá no canal. Fala com a Mariana, pô. Liga pra Mariana. Pode entrar lá no canal. Já bata rolando solto aqui. Entra no canal, assista os vídeos, tente entender como funciona. Putz, não deu, não entrou. Cara, venha que a gente também faz com vocês também. Ah, mas não tem tempo? A gente faz por vocês. Cara, a gente faz tudo, pô. Show. Mas é muito interessante e importante a água. A água é muito importante e interessante, mas é muito interessante que você que está começando não venha na gente primeiro, assim. O que eu quero dizer, não venha querer comprar o serviço primeiro. Você que não tem uma grana, faça a sua grana primeiro. Pega, porque assim, a gente não tá aqui pra, vamos vender o serviço pro cara. O cara nem tem grana pra pagar, vai fazer empréstimo, ele tem que vender os produtos dele primeiro, não faz sentido. A gente nem quer esse tipo de cliente, né? A gente não quer, tá? Então você que tá começando e não tem uma grana, SLT, por exemplo, tá trabalhando ainda, aprende a bagaça.
Faz muito sentido você aprender, até porque você vai valorizar o que a gente vai fazer pra você, entendeu? Só com Agora, con- você que já tem uma grana, de repente você tem uma empresa, uma importadora e não quer se preocupar, pode vir que a gente faz. Só com conteúdo gratuito ele já consegue sair do zero, já, que a gente já E dá na a gente internet. oferece bastante coisa gratuita. Exato. Além de conteúdo, também a gente oferece também planilhas, documentos também que pode auxiliar. Sim. Cara, a gente... Eu acho que outra desvantagem também, se o cara não tiver um sistema desse, alguém vai ter que fazer o processo, então ele vai ter que contratar gente. Entendeu? Então, quem vai controlar lá o seu estoque, quem vai controlar os anúncios e tudo mais, se ele não tiver um sistema desse, alguém vai ter que fazer. Ou ele vai trabalhar 24 horas por dia, ou ele vai ter que contratar alguém que faça. E vai chegar uma hora que ninguém vai conseguir fazer. Vai porque ter o uma bagulho hora que mãos humanas não vão conseguir. É possível. Porque que nem lá na empresa onde eu trabalhava, lá na Oceano Informática, de novo Oceano Informática. Nelsinho, eu te amo. S2 pra você. Acho que só falta agora uma analogia com o filme da Pixar, aí acabou, aí a gente fez tudo. Então, lá na Oceano Informática, a gente não tinha integração, que o nosso sistema era um sistema que ainda era offline, que era o sistema C+, se não me engano. Não lembro qual é o nome do sistema, é um sistema offline. E não tinha integração na época. E a gente já vendia no Mercado Livre, vendia na Amazon, vendia na B2W na época, que é Americanas Marketplace hoje, na Magalu e vendia em mais algum lugar. É no Carrefour. Vendia em 5 lugares. Aí como que a gente fazia? Nós éramos em 5 pessoas. Olha o custo operacional. Era um pra cada marketplace. viável, Então, Entendeu? Na verdade dá, só que você reduz a sua margem de lucro, entendeu? sim. Então tem que ter 5 pessoas que vai focar na atualização de estoque de manhã, depois do almoço e antes de ir embora. Se Sim, fosse colocar no tem que ter papel, qual gente. que é o custo dessas 5 pessoas? Cara, Nossa. era altíssimo. Porque só eu ganhava 8 mil reais na época. Tipo, ganhava um excelente salário. Então ganhava uns 8 mil, aí tinha, tipo, sei lá, eram uns 15 a 16 mil reais só de custo operacional. Nossa. Mas ele faturava de forma boa, assim, dava pra custear a operação. Só que mesmo assim, a margem dele reduzia pra caramba, entendeu? Sim, é isso que eu quero dizer. No começo você até consegue, mas você vai precisar de mão de obra. Por exemplo, eu entendo o que o David falou também, porque quando eu comecei não tinha sistema também de integração. Era no olho, Nossa. e aí quando eu cheguei eu montei uma planilha pra controlar o estoque no Excel, velho. Era API? Era API? A planilha? Não, é planilha, A API era o planilha eu, Marcos, API era API eu. era o né? Marcos. É a primeira coisa que a pessoa pensa, né? Cara, tenho que controlar alguma coisa, deixa eu abrir o Excel aqui É. e começa a... Abriu o Excel, imprimi os pedidos, eu dava baixa lá, fazia um esquema lá que conseguia. Eu dava baixa num lugar, caía no outro lugar e tudo mais. Enfim, mas, cara, tem uma hora que isso não dá. A gente era mercado Gold já, eu ajustava por planilha ainda. Depois que começou a crescer mais, eu falei, cara, tem que ter um sistema, velho. Então, acho Foi em que. que ano isso daí, Marcos? Cara, 2016. Tava bem no começo mesmo. Comecinho. Antigamente o Mercado Livre ele nem ligava pra título duplicado. Cara. Podia anunciar anúncio com o mesmo título, que não dava nada. Hoje em dia eles bloqueiam. Então, as vantagens, eu selecionei algumas vantagens. A gente falou de desvantagem aqui, né? Você vai ter um alto custo operacional que você vai precisar de gente. E você pode acabar com o seu negócio também. Porque se você não conseguir ter um controle de estoque, né? Você pode acabar com a sua conta do Mercado Livre e automaticamente você acaba com o seu negócio. Cancelamento de pedido, cara. Exato. Péssimo. Muito cancelamento, reclamação e tudo mais. Às vezes o que acontece também entra um pedido no sistema, você envia outro também. Quando você não tem um RP, acontece muito isso. Você envia uma quantidade maior que não tá ali ou menor. Sim. Nossa, dá muita devolução. E não tem lá no Big Brother, as pessoas que fazem cagada lá no Big Brother saem canceladas do Big Brother. Você é a mesma cancelado coisa, na internet. Você é cancelada na internet também. O Mercado entendeu? Livre te cancela rapidamente. E não cara. só o Mercado Livre, as pessoas te cancelam, porque Sim. elas abrem reclamação, te prejudica pra caramba, porque é assim que funciona. Se tu fizer o bagulho errado, se ferrou. Porque você vendeu o que não tinha, porque, enfim, não importa, entregou errado, por conta da integração, de repente fez a integração do copo, veio a xícara e te despachou a xícara e não o copo. Aham. Isso também acontece. Sim. Então tem vários pontos que acontecem também. Fazendo a analogia do Big Brother, também tem a analogia do cancelamento dos marketplaces, tá? É Paredão do importante. Mercado Livre. Aham. Cara, excelente analogia. Você pode ser cancelado também na internet, nas vendas online.
Entendeu? Então, por que acontece isso? O Mercado Livre e as plataformas hoje em dia, elas são muito pró-clientes. Cara, se tem o- que ser também, né, cara? tem que ser, porque a gente consome, a gente É, consome gente é também. né? Por mais que a gente Entendeu? venda, a gente é cliente também. Exatamente, porque, cara, se um cliente abre reclamação no Mercado Livre, hoje em dia é muito difícil você como comprador tomar um golpe no Mercado Livre. É 100% seguro. Se você abre uma reclamação, pode ficar tranquilo que vai resolver. Se o vendedor não resolver, o Mercado Livre resolve, ele devolve o seu dinheiro. Sim. Então é muito seguro hoje a plataforma porque ela é muito pró-cliente. Por isso mesmo que eu acho que aumentou muito o tráfego de pedidos lá, que as pessoas se sentem muito mais confortáveis em comprar em Tráfego ou marketing. tráfego? Tráfego de Tráfego. Ai, que susto. Vou pensar que o Mercado Livre vai me cancelar, que pensar que eu tô. Mas é o tráfego de pessoas automaticamente pedidos. E eu comentei aqui, eu citei aqui algumas vantagens da integração. Você consegue operar um alto volume de venda, né? Porque o teu sistema ali está todo integrado. Atualização de estoque e controle de estoque, né, em todos os canais, de forma automatizada. Agilidade nas operações e ajustes, né? Você consegue ter um sistema muito mais ágil, em vez de você ter que ficar fazendo na unha, você consegue fazer em poucos minutos ali através do RP. Oh, sobre isso tem um ponto importante também a ser falado. Só para o pessoal entender, não é só sobre estoque. Imagine cair 50 pedidos dentro do Mercado Livre, por exemplo, e você tem que fazer a nota fiscal, Nota fiscal. 1 a 1. No sistema RP, dá para você deixar todas as configurações fiscais que o Luiz ama. Dá para deixar todas as configurações fiscais automatizadas. E você, tipo, caiu o pedido, já emite de forma automática. Então, vamos supor que você vendeu sexta, sábado, domingo. E aí, na segunda-feira, você só tem que selecionar tudo e mandar imprimir. Que é diferente de você ter que emitir uma a uma. Vamos supor que você tenha 400 vendas num dia. Imagina ter que fazer um a um. Cara, Dá trabalho, né? Eu lembro que eu trabalhava com o sistema offline, que quando caiu o pedido eu tinha que fazer o cadastro da pessoa. Era assim lá na... Ctrl-C, era Ctrl-V, assim. Ctrl-C, Ctrl-V, copia, Não, cola, copia, é cola. isso mesmo, é Aí preencher faz tudo, errado. mano. Eu Várias tive uma notas erradas. reunião com o Deus. comercial e um cara que ele falou exatamente isso. Eu perguntei pra ele, você tem o Bling, você utiliza o Bling pra quê, cara? Ele falou, eu utilizo pra emissão de nota. Eu falei, ótimo, já tem um passo, né? Mas como que você emite essa nota? Ah, eu preencho manualmente. Caramba. Eu falei, cara, tu tem uma... É que ele não tinha conhecimento. Exatamente, tu conhecimento. tem uma ferramenta absurda que ela pode fazer tudo por você e você vai lá, pedido por pedido, clica e preenche a nota manualmente, cara. Eu falei pra ele, você precisa urgentemente mudar isso, de alguma forma. Aham. Não dá pra continuar assim, cara. É tipo você pegar um PC gamer pra usar só o Word, tá ligado? Exatamente. Ou pra jogar paciência. Pra jogar paciência. Ele tava fazendo isso. Show de bola. E Eu tentei não rir na hora, desculpa, mas... Cara, quando ele falou que fazia a nota ainda uma por uma, manualmente, eu falei, nossa senhora, cara. Show de É uma bola. zoeira boa, uma zoeira boa. Ele também, ele sabia que ele tava fazendo... Fazendo cagada, né? Exatamente. Mas é muito isso que o David falou, né? Agilidade nas operações, cara, otimiza demais o seu tempo, cara. Então, em vez de você contratar um profissional, você precisa ter um sistema desse. Centralização e estoque em um só lugar e relatórios de análises mais profundas. Cara, eu particularmente utilizo bastante o Bling para fazer análise, um RP exclusivo no caso, porque ele te dá todos os relatórios ali de vendas, produtos mais vendidos, o gráfico, né? Qual produto está com estoque, qual produto está sem movimentação, é um relatório muito interessante também que tem na plataforma. Produto sem movimentação nos últimos 60 dias, você sabe que aquele produto está parado no seu estoque, cara. Produto parado é dinheiro parado. Dinheiro para fato. Acho que é pior do que qualquer outra coisa. Exatamente. Tipo, ficar olhando pro maldito produto. E ele não que tá sai ali, dali. ele não sai dali, cara. Ocupando espaço e fazendo você perder dinheiro, né? Você deixa de investir em outro no que tá dando certo. Quero trazer um gatilho pra até da consultoria que eu dei pro Adriano e o Áureo do Grupo Passarete. E a gente, tipo, acho que uns 3 encontros a gente falou muito disso. Pra eles conseguirem entender qual o significado da curva ABCD, né? Que é muito mais focado em ABC. Lá no Grupo Passarete eles tinham muito o problema de fabricar a mesma quantidade De todos. de todos os modelos de caixa. Eles têm vários modelos de caixa lá dentro.
E aí eu comecei a perceber que, na verdade, o retorno financeiro para eles podia ser muito maior se eles fizessem a fabricação de caixa por taxa de proporção. O que é isso? Vai de 100% do estoque deles, um percentual maior seria para as caixas de curva A, um menor para as caixas de curva B, e ele iria matando as caixas de curva C. Porque a partir daí ele começou a ter mais movimentação e rendimento financeiro, e todas as vendas voltavam o dinheiro para o bolso da empresa mais rápido para ele reinvestir e fazer o crescimento. Quando ele começou a consultoria comigo, era a consultoria de gestão empresarial. Na consultoria ele estava faturando entre 18 a 20 mil, quando a gente finalizou ele já estava faturando 200 mil reais. Então essa foi uma das principais sacadas que a gente entendeu, que utilizar o relatório do Bling, o próprio sistema te dá as informações. Só que você tem que saber para que funcionam aquelas informações. Você ter um objetivo, um key result. O que é key result? É um resultado-chave de performance. O que é isso? É você olhar o relatório e analisar e entender como aquele relatório pode te ajudar a você não só vender mais, mas a lucrar mais, a ter mais resultado e fazer com que a empresa gire aquele dinheiro de forma assertiva. E essa eu acho que é uma das maiores sacadas que a gente teve nessa reunião. Entender as suas principais métricas já vai te dar um grande norte, porque às vezes é muito dado, as pessoas se perdem até, sabe? Muito relatório, mas não, você tem que entender quais as principais métricas do seu negócio e se concentrar nela. Igual o David falou, as principais métricas eles não estavam olhando, o David foi lá e mostrou para eles. Quando o David essa fala, sacada. É tão lógico o negócio. Estava na cara que é lógico. Cara, você vai investir, você vai produzir aquilo que você mais vende. Mas quando a gente não tem essa informação palpável, né? sabe? Você acaba esquecendo, mas é lógico. O que você mais vende, você mais produz. O que você não vende praticamente, ou você não produz, ou produz, cara, muito pouco. E o mais louco que tu falou que eles fabricavam a mesma quantidade sempre de todos, né? Então o curva acabava, já era. Até era um pouco menos pra curva B e C, mas era tipo muito ainda. Entende? A curva acabava, ele só tinha B e C até fabricar de novo. E vendia muito pouco, entendeu? Não fazia sentido. E sabe qual é a maior sacada dessa consultoria? É que eu nem imaginava falar disso. Eu não tinha pensado nisso. Então todas as consultorias consultorias, acho que é muito importante você saber tudo que a gente vai fazer, a gente estuda muito antes. E a gente, por exemplo, quando eu fui dar essa consultoria, eu fui fazer um estudo sobre como funciona o ambiente de uma empresa que fabrica papelão. E aí eu entendi que a maior dor de um ambiente desses é relacionada à quantidade de produtos fabricados por curva ABC. E aí eu foquei e fui estudar sobre curva ABC. E aí eu entendi que a métrica já tinha dentro do Bling. É só você fazer alguns cálculos de crescimento. Mas isso acho que é matéria para até um outro podcast. Né? Cara, acho que faz total sentido. Você falou, porque a pessoa, às vezes o que é óbvio pra gente não é óbvio pra outras pessoas, né? Era muito óbvio pro David, mas o cara não tava ele tava no furacão ali. Não consegue ver. E ele não conseguia ver, entendeu? Então até o David comentou um pouco, uma historinha que eu lembrei esses dias, do cara que foi consertar lá o navio, né? Caramba, o cara deu problema no navio não saia do lugar de jeito nenhum no motor. Essa eu não vi ainda, cara. Não, senta que lá vem a história. Deu um problema lá no navio, deu um problema no motor no navio, o cara não conseguia sair do lugar de jeito nenhum pra embarcar. E aí os caras chamou vários caras, ferramenteiro, engenheiro não sei da onde, não sei o que lá, ninguém conseguia lá. Ninguém conseguia arrumar. Ninguém conseguia achar o problema. Chamou um outro cara, tipo um profissional, engenheiro, mecatrônico, não sei da onde. Foi lá, não conseguiu arrumar. E na verdade eles já sabiam que tinha um cara que sabia resolver. Só que esse cara, ele cobrava muito caro. Era tipo, equivalente a 500 mil reais pra poder fazer a resolução do problema. Exatamente. Aí, por exemplo, chamaram todo mundo, ninguém conseguiu resolver. Aí ligaram pra esse cara, falaram: fulano, você que tem bastante experiência, eu sei que você tá longe agora, mas a gente paga o seu avião, a gente paga o quanto você quiser, porque a gente precisa resolver isso aqui. Aí ele falou: beleza, eu vou cobrar, que nem o exemplo que deu 500 mil reais. O cara chegou lá, velhinho, né, experiência, conta bastante. Ele foi lá, analisou o navio e tudo mais, viu onde poderia estar o problema, pegou o martelo,
chegou lá, deu 2 batucadas, o negócio ligou. Aí todo mundo, caraca, top demais, cara, você conseguiu resolver um negócio tão simples. Como ninguém tinha pensado nisso antes? Fala, beleza, ele fala, beleza, agora tá aqui, tá a nota fiscal, tô esperando aí o Pix, né? Aí ele falou, pô, mas você vai cobrar tudo isso, você não fez nada? Ele falou, como assim não fez nada? Eu resolvi o problema de vocês, entendeu? Aí ele falou, pô, mas só pra dar uma martelada, ele falou, não, calma aí. Pra dar uma martelada foi $1. Mas pra ter todo o conhecimento que eu tenho e toda a experiência até aqui pra saber onde foi exatamente que eu precisava dessa martelada, foi $499 mil. Irado, né? Então, Top demais. cara, conhecimento é poder, galera. Se você não sabe o que fazer, vai procurar como, o quem, pra você ter o conhecimento suficiente e executar aquela estratégia que é o que pode solucionar o seu problema. O David viu o furacão acontecendo e ele, através do conhecimento e experiência dele, ele conseguiu destravar a operação do cara. Não, e o engraçado é que se você for analisar de forma bem sincera e justa, até que o público que tá ouvindo e assistindo, eu não tinha conhecimento sobre esse... Você foi buscar. É esse o ponto, entendeu? O ponto de tudo é, tipo, você tem a ver com a lei do limite. É você não se limitar, entendeu? É porque a gente tá fazendo um clube do livro aqui, né? E no clube do livro a gente tá discutindo sobre as leis. Qual é o nome do livro mesmo, Marcos? 21 irrefutáveis leis da liderança. Exato. Isso, porque a gente quer se tornar grandes líderes, né? Que é pra isso. Então a gente quer estudar e, tipo, a gente tá na primeira lei. E na primeira lei fala que existe a lei do limite. E quando você aplica a lei do limite até nas pessoas, até nos colaboradores, por exemplo, até em outras pessoas lá dentro, você começa a perceber que existe mesmo essa lei. Porque muita gente acaba não buscando informação ou tentando... Qual é a solução daquele problema, por exemplo? A solução daquele problema é isso, aquilo e aquilo outro. Aí o pessoal, por exemplo, do Grupo Passarete, eles fizeram a consultoria comigo, eu consegui abrir a mente deles, tirei essa lei do limite dentro deles. Não que eu tirei deles, a lei existe. Só que eles vão agora bem mais além. Eles dão até consultoria hoje, né? De marketplace, de gestão, de outros pontos que a gente não tem uma parceria com eles. E aí, se você for analisar, abriu a mente deles. Então, quando você foca no problema somente, você não encontra a solução. Agora, quando você foca em adquirir conhecimento para resolver o problema, você soluciona tudo. E é esse o ponto, estar aberto a isso. Exatamente. E uma parte que complementando isso que o Bling ajuda bastante, o Bling que eu falo, pessoal, é um sistema ERP, tá? Qualquer um, a gente fala do Bling que a gente é o que mais utiliza aqui na empresa. Mas tem outros também, né? Tem o Bling, tem o Tiny, tem o Ideris, também é um sistema também interessante. Tem vários sistemas hoje que fazem essa gestão do seu estoque, notas fiscais e tudo mais. E um ponto interessante que eu gosto bastante para fazer análise através do ERP é que ele te dá números, né, métricas que o David comentou aqui, KPIs, né, indicadores-chave de desempenho. Porque, cara, se você não entende os números, né, aquilo que você não consegue medir, você não consegue gerenciar, né? Então, é o que o David comentou lá, o cara não entendia os números da empresa, como é que ele vai gerenciar aquilo que ele não consegue medir, ele não consegue controlar, então ele não tem controle, entendeu? Se você não sabe o básico, quanto que está entrando de receita na sua empresa e quanto que está saindo, entendeu? Então, quando você precisa investir, você não vai conseguir controlar, cara. Você vai ficar trocando figurinha na internet. Isso não é o caso, né? A gente que tá aqui pra fazer você lucrar. Campeões então, de internet a gente quer criar. Exatamente. Eu acho que isso é uma vantagem muito importante também que o sistema RP te traz, porque ele reúne essas informações em todos os canais em uma só plataforma e te dá números, dados, né? E como eu disse, os números vão te ajudar a alcançar o sucesso se você fizer uma boa análise, né? Se você souber o que fazer com ele também. Entendeu? Não adianta nada ter os números e não saber utilizar. Faz sentido, pessoal? O que vocês acharam? Quanto tempo a gente tá em produção de podcast? 1h15. Eu acho que quando há dados, não tem como você ir contra. Contra dados não há argumentos. Exatamente, é essa frase. Contra dados não há argumentos. Mas tem outro ponto também. Se você não tem dados, você cria eles. Então é muito importante você também, por exemplo, pensando até no processo de integração, na estruturação de negócio e tudo mais, sempre ter metas para tudo.
mesmo que as suas metas não sejam palpáveis, cara, crie metas que você vá alcançar. Através das metas, somada aos relatórios ERP, somada à integração, somada à estratégia, somada a tudo isso, você vai ter uma empresa altamente lucrativa e altamente rentável. Então é mais ou menos isso que a gente ensina. É um pouquinho, né? É um pedacinho do queijo do que a gente ensina aqui na Place to You. É importante, né, você ter metas. Dando exemplo aí, linkando com a história do barquinho, se você não sabe para qual porto você está navegando, qualquer vento é favorável. Cara, de onde tu tirou essa frase do bolso? Vai, fala aí. Frase do... Ó, a gente vai criar um quadro no YouTube chamado Frase do Bolso do Marcos, certeza. Você reparou que essa frase era uma síntese daquela da Alice do País das Maravilhas, né? Ixi. É quase, mano. Tá ali, Ele não quis falar a frase porque sou eu que falo aí sempre. ele tem que né? pagar direito Essa daí eu não posso mais, tem que lutar com os direitos. Cara, mas acho que é isso, foi bem produtivo esse podcast, Eu achei assunto também, cara. para caramba, mais de 1 hora aí pra galera poder Cara, a gente usufruir. conseguiu deixar um assunto de integração que é maçante, Chato para caramba. chato pra caramba, e deixou um pouquinho mais leve, sabe? E mesmo assim conseguiu dar a importância devida que eu acho que ele tem. Aham, é isso aí. Pessoal, vamos finalizar aqui. O que vocês acharam aí de hoje? David, Ricardo, Luiz, show de bola. Pra dar considerações finais aí pra galera. Qual é a dica que vocês Eu acho dão? que, igual o Luiz falou aí, o Luiz falou que é um tema muito maçante, cara. Maçante pra caramba. E até a gente pensou, caramba, vamos fazer esse Falar sobre podcast, isso. mas como que a gente vai conseguir transmitir o que a gente quer passar, né? Assim, só falando só. Acho que foi bastante esclarecedor. Acho que quem tem dúvida já viu que precisa, já sabe onde encontrar. Acho que isso é assunto também para outros podcasts, é muita coisa. O RP ele tem muita coisa, mano. Você não sabe, tem muita coisa. Então acho que ficou bem claro, um assunto bem maçante e a gente conseguiu transmitir ele de uma forma bem clara e objetiva pra galera que tá escutando. E pra quem quiser te achar aí, Ricardo, nas redes sociais, Só, redes sociais, Instagram lá, é ricardo.gomes.play, tá? E eu tô lá postando alguns conteúdos, vai lá e me siga lá. show de bola. David, o que você achou? Qual a consideração final que você tem pra galera? Cara, eu amo integração. Podem achar chato, David é o eu integrador aqui da Eu turma. acho irado a integração. Eu acho que através da integração e do... Só trazendo uma última analogia, por favor. Por exemplo, você ser empreendedor, empresário, você se torna um integrador, porque você tem que trazer pessoas capacitadas para dentro da sua empresa para fazer com que as coisas aconteçam. Então, assim, integração é muito irado. Porque tem muito a ver com network, tem a ver muito com trazer dados que você não tem, ou às vezes você tem para outros lugares. Então é muito bacana. E muitas pessoas hoje têm muitos problemas por achar chato. Muitas pessoas têm muitos problemas por achar chato, maçante ou qualquer palavra relacionada a isso. Por quê? Elas deixam o que é chato para depois. Normalmente, que nem a gente estava discutindo com o Luiz aqui, que o que é maçante a gente, não curte fazer, até na grade da faculdade, por exemplo. Ele tava falando de direito, né, que, ele achava insuportável ter a mesma matéria o tempo. Mas às vezes faz sentido, porque você às vezes vai usar essa informação em algum momento, entendeu? Então a gente sempre deixa o que é chato, o que é demorado, que precisa de muitos dados, muita leitura, muito isso, muito aquilo outro, depende do seu ponto de vista, para depois. E aí o que acontece? Você se lasca. Então, adquire conhecimento, não pense só em estratégia, pensando no que o Marcos falou, integração também é uma estratégia. Show de Era bola. isso. Se a galera quiser te achar aí também, David, nas redes sociais. Meu telefone é brincadeira. Então, meu Instagram é @David, D-A-V-I-D, Vale, V-A-L-L-E-J-R. E a gente também tem, eu e o Ricardo, canal do YouTube chamado Play to Digital. Então, só tu digitar no YouTube, tem lá muitos processos de integração e tudo mais. E foi de lá que começou a Plays, que acho que é história para um outro podcast. Mas tem o canal Play to Digital também, que a gente passa muito conhecimento lá também. Show de bola. Luiz, suas considerações finais, nosso maior especialista de integração do Brasil. Cara, eu fiquei muito satisfeito com
com o episódio falando de integração, que é a minha queridinha, eu gosto bastante dela. E eu vivo ela todo dia. E se a gente conseguir esclarecer pelo menos para uma pessoa o quão importante é, e se a gente conseguiu fazer com que ela busque essa informação, cara, para mim já valeu a pena demais. E eu relembro, se você não conseguir arrumar, liga pra gente que a gente arruma. Eu achei que ia cair uma lágrima, Luiz. Quase, mas tô falando do meu amorzinho, né, cara? Se alguém quiser te pedir uma dica lá no particular, Luiz, como ela te acha? Cara, vai no Instagram, @LuizFLopes com 2 S no final. É bem simples, eu tô lá, manda uma direct que eu respondo qualquer coisa sobre integração. E sobre estratégia também, porque integração é uma estratégia. Lembrando que o Luiz, ele não tá muito no Instagram. Tá oculto o conhecimento dele, mas só chama ele no privado Pode que ele chamar, responde. Ou se caso você achar que faz sentido, chama na própria Place, Também. @placetoyou.marketplace. Ele tem acesso. Top. A própria market, ela manda pra ele a informação e a pergunta é respondida também. Exatamente isso. Cara, pra finalizar, eu acho que é basicamente isso. Busquem informação, pessoal. A gente tá entregando ouro aqui pra vocês através de áudio também, vídeo também no YouTube, como a gente comentou Mas, aí no Marcos, nosso canal. qual é o teu insight que você tirou dessa... Cara, Tem você que também achou? trazer aqui. Cara, o principal insight é a integração é uma estratégia. Por mais que seja chato, é necessário. Cara, a pessoa fala, pô, mas é chato. Cara, talvez o que é chato tá te impedindo de avançar de nível. Para de... Cara, o que eu entendi é uma coisa. Empreendedora, a pessoa que quer ter sucesso, ela não tem que fazer só o que ela gosta, ela tem que fazer o que dá resultado. Talvez é isso que tá te impedindo de avançar, entendeu? Eu vejo muita gente falando, pô, mas eu não gosto de ler, mas eu não gosto de fazer aquilo, mas eu não gosto de fazer exercício. Cara, então você quer fazer o quê? Ficar vendo televisão? Isso é muito legal, eu também gosto, mas isso não vai me dar dinheiro. Entendeu? Então, é isso que vai te trazer resultado e faz, porque, como a gente falou aqui, dá certo, né? Chato, mais chato do que isso ainda não ganha dinheiro. Né? Então, Chato com dinheiro no bolso é o que importa. é né? o que importa, entendeu? Mas como a gente te acha no Instagram, Marcos? Arrasta pra cima, brincadeira. Então, meu Instagram é MarcosAlberto_, né? @MarcosAlberto_. Aí eu também posto alguma coisinha básica pra Tem quem não tá underline no começando. final? Tem um underline. Caramba. Acaba com o underline. Acaba com underline. Então como que é? Arroba? Não, é @MarcosAlberto_. Só isso, just that. Legal. Então, se você quiser, pode me chamar lá também. Eu também tô no Instagram da Place aí também acompanhando com a galera. Para você que quer saber mais de marketplace e vendas online, você pode acompanhar a gente aí nos nossos canais e também no da Place 2. É isso, galera. Isso foi... Eu queria sugerir um jeito da gente finalizar o podcast. Fazer um grito de guerra, nós 4 aqui. O que vocês acham? Eita, bora. Vamos falar assim, ó. Uhul, integração! Bora! 1, 2, 3. Uhul, integração! É isso, galera. Valeu. Esse foi mais uma Placecast. Valeu, até a próxima.